Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aí mais uma vez estudando o livro de Êxodo, uma série nova, série que nós temos que é desse mês de março chamado Êxodo. Êxodo significa saída, né? A saída do povo lá do Egito, aonde eles estavam escravos por 400 anos e Deus providenciou a sua saída. Então vai ser excepcional, quero que você seja abençoado. E o tópico da lição é quem eu sou, né? Você sabe quem você é, né? Você entende a Bíblia, você compreende o Antigo Testamento e você consegue aplicar a palavra de Deus à sua vida e ao seu cotidiano? Então nós vamos trabalhar esse assunto, que Deus esteja nos abençoando e no final estaremos orando, pedindo a Deus que confirme a sua palavra em nosso coração e que o Espírito Santo fortaleça as nossas vidas e também que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Então, o livro de Êxodo, nesse livro, encontramos experiências como a sarça ardente, as pragas do Egito, a primeira Páscoa, a abertura do mar, os 10 mandamentos, entre outros momentos impactantes. O mais impressionante é que todas essas histórias que de fato aconteceram têm tudo a ver com a nossa vida. Nossa vida hoje. Você vai se surpreender com o livro de Êxodo. Tem uma mensagem viva para a nossa vida atualmente e como Deus vai falar ao coração de toda a nossa igreja, de toda a Ebenezer, né, e em cada célula que estaremos estudando essa série. Então prepare-se para encontros maravilhosos no mês de março, perdão, e para reuniões de células cheias da presença de Deus. Né? O mais importante de uma reunião de célula é sentir a presença de Deus falando conosco. Começamos então com uma experiência impressionante. Era apenas um dia normal de vida para Moisés. Ele estava trabalhando e vivendo a sua rotina até que algo aconteceu. Veja o que diz Êxodo 3, de 1 a 6. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor, um anjo com A maiúsculo, né? A representação de Jesus, uma teofania, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça de Deus, o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, e pois teve medo de olhar para Deus. Né? Evidentemente ali ele sentiu o impacto daquele momento. A experiência de Moisés diante da sarça ardente é um dos momentos mais cruciais no Antigo Testamento. Marcado marcando, né, o chamado de Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Enquanto pastoreava no deserto, Moisés avistou essa sarça, um arbusto simples, né, seco, que queimava com fogo, mas não se consumia, o que atraiu para uma revelação divina. Olhe para esse encontro de Moisés como o Senhor, né, com a seguinte postura, preste atenção, Deus também quer se revelar a mim? Prepare seu coração para ouvir a voz de Deus e abra os seus olhos e veja a sarça queimando agora mesmo no meio dessa célula, desse momento em que você está estudando a palavra de Deus. Né? Então, chamando sua atenção para a presença. Né? A sarça representa os momentos de interrupção em nossa rotina agitada, né? Como a de Moisés cuidando de ovelhas, em que Deus chama ou busca chamar nossa atenção. Repare que no que está acontecendo à sua volta. Esteja sensível à voz de Deus e aos seus sinais. Deus está querendo chamar a sua atenção. No dia a dia você precisa parar para se conectar com a presença de Deus. Orando, lendo a palavra, jejuando, adorando, meditando, participando de células, de encontros e cultos. Esse é um dos caminhos para a gente buscar a presença de Deus. Então a pergunta é, no seu dia a dia, o que você tem então no seu dia a dia você tem parado para valorizar e buscar a presença de Deus ou você está ocupado demais? Tua vida é cheia de
atividades que não sobra um tempinho para buscar a presença de Deus, né? Bom, ali nós vimos um fogo que não se consome. A sarça ardendo, sem se consumir, representa a presença de Deus que santifica e ilumina, mas não destrói o que está próximo dele. Teólogos interpretam frequentemente a sarça ardente como um símbolo do povo de Israel no Egito. Eles estavam ardendo, sofrendo perseguição, mas não sendo consumido, não sendo destruído, porque Deus estava no meio deles. Então o fogo na Bíblia é um símbolo multifacetado, mas que em geral representa a purificação, o juízo, a presença santa e o poder de Deus. A experiência nos encoraja a enfrentar provações, sabendo que com Deus podemos passar pelo fogo das lutas, isso sem sermos destruídos. Mais do que isto, podemos entrar na presença de Deus com confiança, para que possamos queimar de amor por Ele, sendo purificados dos nossos pecados, aumentando nossa temperatura espiritual e sendo lapidados pelo fogo. Então, há dois sentidos na Bíblia sobre o fogo. Tem o fogo literal e tem o fogo de maneira simbólica. Por exemplo, quando o Espírito Santo desce sobre a cabeça dos apóstolos, ele desce como, é uma expressão de comparação, e de que era semelhante, não o fogo em si, né? Senão, evidentemente, o fogo queima. E no Novo Testamento, a maior parte das palavras que diz sobre fogo, quando fala sobre descer fogo, é fogo realmente para queimar, né? João Batista vai falar isso também, que ele tem a pá na sua eira e jogando ali a palha para ser queimada. Ali é fogo que queima mesmo, mas tem a ver com o inferno do que, evidentemente, com apenas uma simbologia. Então a pergunta é, você tem tido encontros com a santa presença de Deus? Como está a sua temperatura espiritual? Como você tem atravessado as provações da vida? Sem a leitura da Bíblia, sem o conhecimento da palavra de Deus, a nossa temperatura, ela baixa e baixa muito. Ela se torna um inverno. E isso é preciso, então, estar aquecendo-se com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com a dedicação, com a busca pelo Senhor. Muitas vezes envolvendo até mesmo em momentos críticos a necessidade de jejuarmos, de estarmos nos compungindo a buscar mais a presença do Senhor. Qual é a pergunta que fica então diante disso? Você tem tido encontros com a santa presença de Deus? Como está a sua temperatura espiritual? Como você tem atravessado as provações da vida? Afinal, isso não é negado por Jesus quando ele diz: no mundo tereis tribulações ou aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, o lugar santo. Uma coisa interessante ali na sarça é que ele estava num lugar chamado santo. Deus instruiu Moisés a tirar as sandálias, pois o deserto, né, ali havia se tornado terra santa. E na presença divina, ensinando sobre reverência. Né? Então, ali tem critérios ali nesse ensino. Não é um simples tirar de calçados. Havia ali um ensino sobre a reverência da presença de Deus. O chamado para tirar as sandálias permanece atual, convidando-nos a abordar a Deus com reverência e temor santo, em meio a um mundo secularizado. Antes da missão, Moisés precisa tirar as sandálias. Isso indicando que a autossuficiência e o orgulho humano devem ser deixados de lado antes de servir a Deus. Também é uma alusão a uma conexão com aquilo da onde Moisés foi tirado, né? Todo ser humano veio do pó da terra, e esse pó da terra precisa, evidentemente, ser vivido por nós de uma maneira ideal, né? Então foi nesse contexto de opressão e ameaças que Moisés nasceu. Sua mão o escondeu, a sua mãe, né? Sua mãe o escondeu por 3 meses, mas quando já não era mais possível escondê-lo, ela tomou uma decisão corajosa, cheia de fé. Qual foi ela? Êxodo 2:3. Mas não podendo mais esconder por mais tempo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com o piche e betume. E colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Êxodo 2:3, né? De forma surpreendente, Deus transformou aquela situação de perigo em uma história de livramento. A filha do faraó encontrou o bebê no rio. Ela encontrou o cesto com o bebê Moisés entre os juncos às margens do rio Nilo, e movida por compaixão decidiu adotá-lo e criá-lo para o palácio. Ali envolve também a questão de Miriam, que acompanhou aquele processo
e foi quem indicou a própria mãe, né, Joquebede, para ser a cuidadora do bebê enquanto criança e mãe de leite, ou seja, a mãe verdadeira dele. E ali houve um poder e uma graça de Deus, a ponto até de Joquebede receber um salário pelo aquele trabalho de cuidar do seu próprio filho. Deus é maravilhoso. Então a filha do faraó deu um nome chamado de Moisés e disse, porque eu tirei das águas. Então o significado de Moisés é tirando das águas ou tirado das águas. Êxodo 2:10. O nome dele, né, Moisés, carrega exatamente esse significado. Aquele menino que deveria ter sido morto tornou-se alguém resgatado e preservado por Deus. Assim, Moisés era um hebreu de nascimento, mas foi criado dentro da corte egípcia. No ambiente de maior império da época, ele recebeu educação, formação e acesso a toda a cultura e conhecimento do Egito. No Novo Testamento, resume isso dizendo lá em Atos 7:22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Portanto, sua história começa com um paradoxo impressionante. Um menino hebreu condenado à morte, que acabou crescendo no palácio do próprio faraó. A história de Moisés nos leva a refletir sobre a nossa própria jornada. Todos temos a história marcada por desafios, oportunidades e intervenções de Deus. Moisés nasceu em um contexto de ameaça, mas Deus transformou aquele cenário em um caminho de preparação para o seu propósito. Assim como Moisés recebeu um nome com significado, nós também carregamos uma identidade diante de Deus, não é verdade? Nossa história não é fruto do acaso. Muitas vezes Deus usa circunstâncias inesperadas para nos preparar para aquilo que Ele deseja fazer por meio de nós. Isso nos leva a algumas perguntas importantes, né, para a discussão do nosso estudo. A pergunta é: quais lutas você enfrentou ao longo da vida? Talvez não gostaríamos nem de lembrar, mas enfrentamos. Quais livramentos Deus já realizou em sua caminhada de vida, sua jornada? Quais dons e oportunidades Deus colocou em suas mãos, né? O que teu nome representa? Como ele é conhecido? Você tem um nome que as pessoas valorizam, dão crédito, né? Porque você conquistou isso através de uma vida digna na presença do Senhor. Isso traz realmente significado para o seu nome. Então, o nome próprio de Deus. Aí Moisés vai entender o nome próprio de Deus. E nós também. Quando Moisés encontrou Deus no deserto, diante da sarça ardente, ele recebeu uma missão extraordinária, voltar ao Egito e libertar o povo de Israel. No entanto, Moisés levantou uma pergunta muito importante. Ele sabia que o povo precisaria entender o que estava enviando, quem estava enviando essa mensagem. Lá em Êxodo 3:13 diz assim: disse Moisés a Deus, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? A pergunta é pertinente a Moisés, um homem limitado que tem dificuldade de entender tudo, como nós. Então a resposta de Deus revela uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Disse-lhe Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas, eu sou e me enviou a vocês, Êxodo 3:14. Então esse encontro é um dos momentos centrais do livro de Êxodo. Ali Deus revela seu nome próprio, expressando sua natureza e o seu caráter. A expressão eu sou vem da raiz hebraica hayah, que está ligada ao verbo ser ou existir. O nome divino que aparece no Antigo Testamento é chamado de tetragrama. O YHWH, 4 letras hebraicas, normalmente traduzida como Senhor nas Bíblias, ou Jeová. Esse nome comunica uma verdade profunda. Deus não depende de nada para existir, enquanto todas as coisas criadas passam a existir. Deus simplesmente é, Ele é. Né? Por isso, quando Deus diz eu sou o que sou, Ele está afirmando que não pode ser limitado por definições humanas. Deus não cabe em conceitos, categorias ou em explicações completas. Ele é maior que qualquer tentativa humana de descrevê-lo. Séculos depois do Novo Testamento, tem algo impressionante que acontece. No Evangelho de João, Jesus utiliza repetidamente a expressão eu sou para falar de si mesmo. Em um dos momentos mais fortes ocorre quando ele declara, lá em João 8:58, disse-lhe Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então, ele é desde o princípio, evidentemente Deus, sendo Deus, ele é antes da criação.
Ao usar essa expressão, Jesus não está apenas fazendo uma afirmação comum, ele está assumindo para si o mesmo título divino revelado a Moisés. Por isso, a reação dos líderes religiosos foi imediata. Eles entenderam que Jesus estava se identificando como o próprio Deus. Assim, o Eu Sou, revelado na sarça ardente, encontra sua expressão plena na pessoa de Cristo. O nome de Deus nos lembra que a nossa fé não está baseada em conhecimento ou tradições, mas em um Deus vivo que se revela. O mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto é o Deus que revelou plenamente em Jesus. E isso nos convida a conversar sobre algumas perguntas pessoais capazes de transformar a nossa vida. Qual que é a pergunta, né? O que a expressão eu sou o que sou revela sobre o caráter de Deus? Né? O que isso lhe mostra? O que a expressão eu sou o que sou, né, revela sobre o caráter de Deus? Imutável, né? Evidentemente, alguém que não muda e sempre será. Quem é Jesus para você? Né? Você tem Jesus como um amuleto, como alguma coisa que identifica você a uma religião, ou você crê realmente que ele é o Filho de Deus, que morreu por nós, nos deu vida eterna e hoje está à direita de Deus, esperando o momento do seu retorno para buscar os que creem nele? João, capítulo 1, versículo 12. Se você não leu ainda, leia lá, porque para se tornar filho de Deus, precisa crer no Senhor Jesus. Antes de tudo, nós somos criaturas, mas filho só o que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outra expressão que possa mudar ou transformar uma pessoa em filho de Deus sem que seja crer em Jesus. Então, que dessa forma, né? Ou de que forma conhecer Jesus para transformar a sua identidade e propósito, né? Através de buscar na palavra de Deus esse eu sou que está conosco. Para concluir, irmãos, a história de Moisés nos leva a refletir profundamente sobre a pergunta central dessa lição: quem eu sou? Moisés teve sua vida transformada quando encontrou a presença de Deus na sarça ardente. Aquele encontro revelou o propósito de sua vida e também o caráter de Deus que o chamava. Ao conhecer inexplicável eu sou, né? O inexplicável eu sou, Moisés descobriu que Deus eterno é santo e se relaciona com pessoas comuns e as chama para participar de seus planos. Séculos depois, Deus se revela plenamente por meio de seu Filho Jesus, que é o único caminho para conhecermos verdadeiramente a Deus. Assim como Moisés precisou responder ao chamado de Deus, cada um de nós também é convidado a descobrir nossa identidade e propósito ao nos encontrarmos com o Cristo Senhor e Salvador. Né? Então nós vimos aí o êxodo, nossa saída. Você sai da terra do pecado, da terra da morte, da perdição, do lugar onde as pessoas condenam outros à morte. Ali você viu, quem conhece a história muito bem sabe, que o faraó mandou matar todos os meninos porque a nação estava ficando forte, fortalecida dos hebreus, e eles tinham medo de uma represália. Mas Deus agiu poderosamente e trouxe Moisés tirando das águas e trazendo aquele homem para ser o libertador de Israel. A história dele é muito bonita, você vai encontrar nos 5 capítulos iniciais da Bíblia. Né? Em vários momentos ele vai estar ali citado, foi ele que escreveu os 5 capítulos, 5 livros da Bíblia iniciais, o Pentateuco, e ele revela tudo o que aconteceu com ele, como aconteceu, quais foram as dificuldades e o tempo que ele utilizou, Deus utilizou para aquela libertação específica do povo de Israel do Egito, né? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe a entender. Não fique só com essas palavras, vá atrás de concluir, de ler mais e de buscar mais conteúdo e conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa manhã, por esse momento, ou por essa noite, o momento que estivermos estudando esse vídeo, Senhor Deus, esse estudo, que o Senhor fale aos corações, Pai, que o Senhor mostre a tua vontade, que o Senhor revele, Pai, o grande eu sou, que venha aquele foco de luz, aquela chama queimando o coração, em mostrar, Senhor Deus, que somos necessitados da tua graça, da tua misericórdia todos os dias, mas acima de tudo a graça salvadora, Pai, a graça que nos transforma, que nos regenera, religa com o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, por poder ver vidas sendo transformadas através da salvação em Cristo Jesus. O grande eu sou, Pai, aquele que está conosco, o Deus Emmanuel, o Espírito Santo que está nos mostrando, Pai, aquilo que é pecado, nos revelando o que é pecado,
de que há, Senhor, uma justiça de Deus que ninguém pode burlar, mas há também um juízo, um dia que todos prestaremos conta do que vivemos, fazemos e o que decidimos. Que o nosso nome seja bem conhecido entre as pessoas, com zelo, com graça e com misericórdia. A minha oração desde já, Pai, por cada vida aqui desse grupo, Pai, de aproximação, para que possa receber e ser fortalecido pela Tua palavra em nome de Jesus. Da saúde, da paz e mostra a Tua vontade em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, um excelente final de semana ou uma semana abençoada na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro.